Olá! Já parou para pensar como é que a nossa mente, a mente humana, se conecta com o divino para criar algo eterno? Pois bem, hoje a gente mergulha de cabeça nessa questão, explorando a relação entre essa centelha divina que temos dentro de nós e o nascimento da nossa alma. Esta análise é baseada no livro de Urântia, que nos dá uma perspectiva, olha, fascinante sobre o nosso potencial eterno. O nosso caminho por essa exploração está dividido em 5 partes, ok? Vamos começar com a centelha divina, depois entramos na arena da mente humana, vamos presenciar o nascimento da alma, explorar o paradoxo da nossa existência e, por fim, vamos entender o que significa a consagração da nossa vontade. E para começar, olha só que citação poderosa. Ela já dá o tom da nossa conversa. A alma não é algo que a gente possa simplesmente dissecar com a lógica, não é? Ela é uma criança do universo, algo que precisa ser descoberto espiritualmente. Então, vamos começar essa descoberta. Muito bem, vamos lá. A ideia de que existe algo divino morando dentro de nós, isso não é nada novo. Na verdade, essa é uma busca que é tão antiga quanto a própria humanidade. Muitas culturas antigas já sentiam essa dualidade. Os egípcios, por exemplo, falavam do Ka, uma espécie de espírito protetor. Os chineses, do equilíbrio entre Yang e Yin, o espírito e a alma. Mas o que é realmente fascinante neste material é a sua perspectiva única. Aqui, essa centelha divina, chamada de ajustador, não é só um conceito abstrato. É um fragmento literal, real, do Criador. Uma dádiva pura que reside na nossa mente. E onde é que esse grande drama cósmico acontece? Na nossa própria mente. É isso mesmo. Vamos então para a arena da escolha, o lugar exato onde o humano e o divino se encontram. A mente aqui não é vista apenas como nosso intelecto, sabe? Ela é descrita como o solo. Pense no terreno fértil. É nesse terreno que o ajustador espiritual, o monitor, planta as sementes da alma imortal, sempre em cooperação conosco. É o ponto de partida para absolutamente tudo o que vem a seguir. Para a gente entender melhor essa dinâmica, vamos usar uma metáfora bem simples. Imagine que a mente é a nossa embarcação, o nosso navio nessa jornada. O ajustador divino é o piloto experiente, aquele que conhece as rotas cósmicas. E a vontade humana? Bem, a vontade é o capitão do navio. E essa analogia não é por acaso, ela vem diretamente do texto. A imagem é muito forte, não é? Uma embarcação, um piloto e um capitão. Cada um tem um papel fundamental e é a cooperação entre eles que vai determinar o destino da viagem. E aqui está o ponto central de tudo. O piloto, o ajustador, ele nunca assume o controlo à força. A vontade humana é soberana. O capitão sempre tem a palavra final. Ele pode confiar no piloto e navegar para portos seguros, para sobrevivência eterna, ou pode simplesmente ignorar os conselhos e arriscar um naufrágio. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa. Certo, agora chegamos ao coração da nossa análise, o nascimento da alma. E a ideia aqui é radical. A alma não é algo que a gente recebe pronto, mas sim algo que nós co-criamos, ativamente. Isso aqui é fundamental entender. A alma não é a mente e também não é o espírito divino. Ela é algo completamente novo, um valor único que emerge da relação, da união funcional entre os dois. Pense nela como o filho que nasce da união entre a nossa experiência mortal e a divindade que habita em nós. Esse processo de criação da alma depende, então, de 3 fatores. Primeiro, a mente humana, com tudo o que ela carrega. Segundo, o espírito divino, o ajustador, com todo o seu potencial infinito. E terceiro, e talvez o mais importante, a relação que se estabelece entre os dois. É nessa interação, nessa dança entre a mente e o espírito, que a alma nasce como uma nova realidade. Nossa, que imagem incrível! A nossa mente é um tear cósmico. E o ajustador, agindo como um mestre tecelão, usa os fios das nossas experiências, das nossas decisões, das nossas aspirações para tecer um tecido único, um caráter com valores eternos. E esse tecido é a nossa alma imortal. E tudo isso nos leva diretamente ao conflito central da nossa existência. Nós somos seres duais, vivendo num paradoxo constante, numa tensão entre a nossa natureza finita e o nosso potencial infinito.
Este slide mostra esse paradoxo de forma brilhante. De um lado, somos finitos, ligados à natureza, sujeitos às leis materiais, muitas vezes cheios de insegurança. Do outro, temos dentro de nós uma faísca do infinito, uma liberdade de escolha espiritual que nos permite transcender o mundo material. A gente vive com um pé em cada um desses mundos. E dentro desse paradoxo mora o maior perigo, o orgulho. Essa capacidade de nos transcendermos pode levar à tentação de adorarmos a nós mesmos, de endeusarmos a nossa própria mente e vontade, esquecendo completamente da parceria com o divino. É nesse ponto que o nosso potencial criativo pode ser distorcido. O que nos leva ao clímax da jornada da alma, a decisão final da vontade humana, o momento da escolha que define tudo. E aqui surge uma pergunta muito comum. Será que escolher seguir o caminho divino significa anular a nossa própria vontade? É uma rendição? A resposta do texto é inequívoca e muito poderosa. Não. Não se trata de uma rendição, mas de uma consagração. É pegar na nossa vontade e elevá-la, expandi-la, aperfeiçoá-la, alinhando-a com um propósito muito maior. A nossa vontade não desaparece, pelo contrário, ela é glorificada. Isso muda completamente a ideia de submissão. A escolha não é uma negação passiva do tipo não a minha vontade, mas sim uma afirmação ativa e poderosa. É declarar, é da minha vontade que a vossa vontade seja feita. É o eu, com plena consciência, escolhendo entrar numa parceria. E é essa escolha consciente que dá origem a uma parceria eterna. É a unificação voluntária entre o Criador e a criatura, um alinhamento de propósitos que estabelece as bases para uma carreira sem fim pelo universo. E para a gente terminar, fica uma reflexão. O texto descreve a mente como um instrumento cósmico. Nele, a vontade humana pode tocar tanto as dissonâncias da destruição quanto as melodias da sobrevivência eterna. A pergunta que fica é, se a nossa mente é esse instrumento, que música é que a nossa vontade está escolhendo compor no nosso dia-a-dia?